Dando continuidade aos nossos estudos bíblicos diários, nós estamos estudando 2 Timóteo. Hoje nós vamos sequenciar o capítulo 1, dando início à perícope que vai do verso 6 até o 14, onde nesta perícope Paulo trata do encorajamento ao jovem pastor Timóteo. Eu vou fazer a leitura do versículo 6, que nos diz assim: Por esta razão, pois te admoesto que reavive o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Relembrando o nosso estudo anterior, quando meditávamos na perícope do verso 3 a 5, essa perícope que trata então da oração do apóstolo Paulo, nesta oração o apóstolo Paulo enfatiza uma tríade. Primeiro, a sua gratidão em Cristo Jesus, a maneira como ele busca o Senhor e confia e descansa nesse evangelho. Em segundo lugar, ele demonstra a sua ortopraxia, lembrando do jovem pastor Timóteo a labuta do seu episcopado. Então ele vai orar para que Deus o conforte, para que Deus lhe oriente, e também manifesta o seu sentimento de ver Timóteo pessoalmente para se alegrar com o mesmo. Ele conclui a sua oração falando da fé sem fingimento de Timóteo. Timóteo, você tem uma fé límpida, e esta fé é oriunda então de uma base familiar, da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. E ele vai dizer: eu creio, Timóteo, que você vai dar continuidade a esta fidelidade. E agora no versículo 6 ao 14, que é essa perícope de encorajamento, se você já estudou a introdução conosco, se você ainda não estudou, está aqui no canal, você pode estudar e assim estudar as meditações subsequentes, para você entender que na igreja, onde Timóteo é pastor, há falsos mestres que aglutinaram em suas pregações o asceticismo, o legalismo, e dessa maneira estavam abstraindo a igreja da comunhão com o seu Salvador. Timóteo está ficando triste com essa realidade. Em segundo lugar, Timóteo também manifesta uma tristeza, um desânimo, porque Paulo está preso em Roma e Paulo vai morrer. Se você estudar 2 Timóteo, você vai ver que é uma epístola pastoral pessoal para o jovem pastor Timóteo, mas uma epístola de despedida. Então, Timóteo está triste porque Paulo está preso. E agora, Paulo, nessa perícope dos 6 a 14, ele vai encorajar o jovem pastor Timóteo a continuar firme na vida cristã. Por isso ele diz aí no versículo 6, por esta razão, por você ser criado numa família que dá valor escriturístico, você foi criado debaixo dos cuidados de Deus pela sua avó e a sua mãe, por isso ele vai dizer, por esta razão, pois te admoesto que reavive o dom de Deus. Essa expressão, reavivar o dom de Deus, Paulo está usando aqui uma metáfora, uma palavra figurada, porque aqui não é um rebatismo, uma busca com o Espírito Santo, uma segunda conversão, não. Paulo está dizendo, Timóteo, assim como numa fogueira já existe brasa, mas precisa abanar para que o fogo volte em sua potência, assim também, Timóteo, você tem que fazer. Ou seja, Timóteo estava desacelerando na vida cristã. E agora Paulo diz, Timóteo, eu sei que você já tem o Espírito Santo. Timóteo, você é um homem de Deus. Eu reconheço isto. Eu não tenho dúvida nenhuma do teu episcopado. Eu não tenho dúvida nenhuma da sua vida límpida no Evangelho. Por isso ele usa a expressão, e na parte B do versículo 6, quando ele diz assim, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, a palavra pela imposição, né, essa frase, pela imposição das minhas mãos, o que Paulo está dizendo é, eu reconheço o teu chamado e o teu comissionamento para o episcopado. Eu não tenho dúvida que você, de fato, é um crente em Cristo Jesus. E agora, no versículo 7, ele vai dizer, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Sabe, amados, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, o espírito que você tem, que é o Espírito Santo, ele é poderoso, ele é suficiente, ele é dinâmico. O Espírito Santo, ele não desacelera a nossa vida, pelo contrário, o Espírito Santo, ele nos capacita, e essa capacitação, veja aqui na parte B do versículo 7, se dá pelo poder, aí ele vai dizer mais de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo nos capacita com maturidade, a palavra poder, da palavra grega dunamis, é maturidade. Essa maturidade, irmão, é a capacitação para nós passarmos pelos intempéries da vida de maneira incólume. Essa maturidade, esse poder que Paulo está falando aqui, essa capacitação do Espírito Santo, é a maneira como nós vamos lidar com os intempéries da vida.
Um homem maduro espiritualmente entende que em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores. O Espírito Santo também, ele nos capacita com amor. O amor, ágape aqui, é, amado, uma vida vivida dentro do sentimento escriturístico, o apego às escrituras, a fidelidade às escrituras, é quando a palavra de Deus orquestra as nossas motivações. Então imagine um homem que tem maturidade cristã, e essa maturidade cristã ela se dá pelo amor que você tem nas escrituras, essa dinâmica da vida cristã. Por isso nós não desaceleramos. Aí Paulo continua dizendo moderação. Moderação aqui, amados, é uma vida irrepreensível. É aquela pessoa que tem um caráter ilibado, sem censura, sem crítica. Ele sabe tramitar, ele sabe lidar com as circunstâncias da vida de maneira equilibrada. Então, assim, nós nunca vamos desacelerar, mas vamos continuar firme. Abre parênteses. Meu amado, talvez você esteja sendo confrontado por várias circunstâncias. Decepções, talvez, em casa, decepções com o filho, decepção no trabalho, talvez uma decepção pessoal. Você elaborou um projeto de vida nesse ano, aí veio a pandemia, porque até o momento eu estou gravando esse vídeo no ano ainda que estão vivendo uma pandemia, e de repente desconstruiu todo um projeto de vida. E de repente essas situações começou a te desacelerar. Você começou a perder o teu ânimo de ir para a igreja, de orar, de buscar o Senhor. De repente você perdeu a motivação para outras áreas da sua vida. Meu amado, você tem o Espírito Santo de Deus, você é selado com o Santo Espírito Santo. Então lembre disso. O Espírito do Senhor há de capacitar com poder, amor e moderação. Você não vai desacelerar, pelo contrário, nós vamos passar por todas as ingrimidades da vida de maneira incólume, porque somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fecha parênteses. E agora Paulo continua aqui no versículo 8, olha o que ele vai falar no versículo 8. Não te envergonhes. Timóteo, não te envergonhe do Evangelho, Timóteo. Não desacelere, não te omita diante das circunstâncias, não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Sabe, amado, o testemunho do nosso Senhor, veja como Cristo enfrentou todos os seus algozes, sempre firme, assim temos que ser nós. Nós somos seguidores dessa doutrina da fidelidade, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Jesus não desistiu de nós. Ele não se acovardou diante das dificuldades, pelo contrário, ele continuou firme no Senhor. E é isso que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo: te reveste, Timóteo, dessa autoridade espiritual, não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Timóteo, não te preocupe, se envergonhar aqui é o sentimento de ficar dominado pela uma perspectiva de tristeza, de sentimento de derrota, de um sentimento pessimista. Não, Timóteo, se eu estou preso é pela vontade do Senhor. Lembra quando Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo? Ele não diz que é prisioneiro de Roma ou dos soldados romanos. Ele é prisioneiro de Cristo, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então ele diz: Timóteo, te reverte desse sentimento, não te envergonhe, não te acovardas, não deixe com que o desânimo da vida orquestre o teu coração. Mas lembre-se, Timóteo, em qualquer circunstância, o Senhor nosso Salvador está conosco. Então ele diz: nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, Timóteo, assim como eu estou lidando com o encarceramento, assim como eu estou lidando com esse momento difícil da vida, você tem que aprender a lidar também. Meu amado e querido, talvez você esteja sendo nesse momento ludibriado por algumas circunstâncias. Você é um servo de Deus, você é selado com o Espírito Santo, não te envergonhe do Evangelho. Eu vou usar de novo a expressão: não te desacelere. Não deixe os problemas dominar o teu sentimento. Vá em frente, crer, mostre sua fé, seja firme no Senhor Jesus Cristo, testemunhe do amor de Deus em qualquer circunstância da vida. Para nós concluirmos essa parte, eu vou aqui ler o versículo 9, que diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Agora ele diz: Timóteo, não te acovardas do Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que nos salvou.
que nos libertou. Meu amado, se você hoje é arrolado à membresia celestial, se você hoje é selado com o Espírito Santo, é porque Jesus não desistiu de você. É porque o Evangelho é suficiente. Então, no meu e no seu coração, não há espaço para desânimo, não há espaço para cultivar o desânimo, não há espaço para nós cultivar a desaceleração. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho foi quem nos salvou e hoje podemos dizer, como o apóstolo Paulo já disse, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí ele continua ainda no 9, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E ele conclui aqui essa parte dizendo, Timóteo, esse evangelho que hoje nós fomos alcançados, ele não foi por mérito do homem, mas pelo beneplácito de Jesus, pela eterna glória do nosso Deus. É por isso que nós devemos ser fiel. É por isso que nós devemos continuar firme, porque nós não temos mérito na salvação. Você não tem mérito na salvação. Nós amamos um Deus que nos amou primeiro, antes de nós existirmos, lá nos tempos eternos. O Senhor já tinha te escolhido para ser o seu filho amado. Meu amado, que Deus te abençoe. Próximo estudo, nós vamos dar continuidade a esta perícope. E eu concluo dizendo para você, não desacelere, não importa as circunstâncias, as decepções, as ingrimidades da vida, o Espírito Santo de Deus há de revesti-lo de poder, amor e moderação. Até a próxima reflexão, querendo o nosso Deus. Amém.